Dizem, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 3 ao 4. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Gosto dessa expressão, bom soldado. Soldado de quem? Soldado de quem? Talvez um dos problemas da gente é esse. É que a gente não deu conta de quem a gente é soldado. Eu sou soldado. Na prática, no dia a dia, de forma efetiva, acho que não. Sou soldado de Cristo. Estou a serviço de Cristo. Eu não estou a serviço de Cristo, não sou soldado de Cristo, eu sou um empresário. Eu sou Jamílio, eu sou uma advogada. Eu sou um taxista, eu sou um motorista, eu sou um representante comercial, eu não sou soldado de Cristo. Quem te disse que isso como é que fala? Isso invalida esse fato. Você é soldado de Cristo sendo um representante. Você é soldado de Cristo, Jamile, no direito, outros na educação. Porque onde Deus nos colocou, o que nós somos? Conforme Jesus fala, nós somos candeeiros, nós somos luz. E o lugar onde a gente está é apenas um velador. E o que a gente faz é a nossa missão. Soldado de Cristo. A gente precisa aprender a fazer tudo convergir para Cristo. Tudo. Aí você fala, até dinheiro, mais do que você imagina. Porque esse trava uma luta constante para roubar o senhorio de Cristo em sua vida. Ele compete com o senhorio de Cristo. E eu me lembro de Faraó. Uma das propostas de Faraó para Moisés é: você sai daqui, mas você deixa as coisas, tudo, os animais, você não vai levar nada. Então, Satanás tem a intenção de nos fazer acreditar que vida espiritual é uma coisa. Aliás, ele nos faz acreditar que existe vida espiritual e vida secular. E vida material. E aí a gente se embaraça porque a gente deixa de acreditar que a gente é soldado de Cristo no que a gente está fazendo. E a gente precisa ser um bom soldado de Cristo. Paulo diz, e esse soldado de Cristo é chamado a quê? Paulo chama o soldado a quê? A sofrer. Sofre, pois, comigo, como bom soldado de Cristo. Aí ele vai dizer no versículo 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo, qual é o seu objetivo? Satisfazer aquele que o arregimentou. Nós falamos pela manhã, irmãos, que essa é uma realidade, uma condição inegável e imutável. Nós somos soldados de um exército. Mesmo que você não creia, ou crendo, decida não aceitar e não querer, não muda essa realidade. Você, eu, somos soldados, participamos de um exército. Essas figuras bíblicas de ovelha e outras, mas elas são interessantes. Mas a gente precisa ter cuidado, porque nós somos um exército. E eu vou repetir o que eu falei aqui pela manhã, que o Tarso Licurgo falou aqui no púlpito da Esperança. Que a igreja não é um hospital, a igreja é um quartel, a igreja é um exército de Deus. Pode existir hospital em um quartel, em uma ação. Pode existir, deve existir para... tem uma coisa interessante que puxou outra. É bom que tenham. É necessário que tenha hospital.
no quartel. Porque nós somos os soldados que faz o quê com os soldados feridos? O que a gente faz com os soldados feridos? A igreja diz que a igreja eu não gosto dessas palavras, a igreja é o único quartel que abandona os seus soldados de guerra. E é necessário que a igreja tenha um hospital. Mas é necessário que a igreja tenha um hospital para todos. Todo mundo precisa de cura. Em algum momento, você será soldado ferido. Em algum momento, ninguém se salva nessa guerra. Ninguém pode dizer, nunca fui atingido. Ninguém. Eu fico pensando de figuras que a gente tem por inspiração, por colunas da fé cristã, e a gente olha para elas e a gente fala, poxa, eu vejo algumas pessoas que, assim, elas chegaram no nível de consagração que você fica assim pensando, cara, esse cara é como diz, é quase que sei lá, um inalcançável homem, um padrão disso. Não tem ninguém, irmão. Ah, mas o cara é uma figura, por exemplo, a gente tem em Itapetinga um dos líderes, uma das grandes influências da liderança cristã dessa região, que foi o pastor Samuel da Primeira Igreja Batista, um homem respeitadíssimo, chamado por muitos de patrimônio moral de Itapetinga, pela vida que viveu. Ainda assim, com todo esse respeito, você pode ter certeza que o pastor Samuel um dia foi soldado ferido. Não tem como. Não tem como. Por isso que eu preciso entender que sou soldado e que a igreja é um exército, ainda que eu não creia, ou que crendo não queira e não aceite. A igreja é um exército. Ainda que o conceito seja bélico, de guerra, a gente quer paz, eu estou 50 anos nisso, cara, não tem como. Não tem como. Você não tem como pedir para o reino das trevas, descansa e dá uma pausa, esquece de mim, esquece do meu casamento, esquece de minha filha, esquece da igreja batista, dá uma pausa, dá um tempinho aí, diabo. Ou você não tem como dizer para o sistema mundo, me deixa de lado, quero viver isolado, não tem como se isolar, a gente participa de um sistema, participa de um mundo, o cristão de alguma forma é afetado, a economia afeta todo mundo, menos eu, a loucura, rapaz. A gente vive num sistema de relações, não tem como. E ainda que você não queira, você é soldado. E nós estamos em batalha, todos os dias, todas as horas. Lembrei de Bruno. Bruno dizia que o inimigo, quando vem em bando. As lutas, quando vem em bando. Acontece esses negócios. Você fica em paz, mas de vez em quando quando uma vem, ela vem anunciando lá atrás, ó. Agora, é bom também dizer para você que se as lutas vêm em bando, as bênçãos também vêm. As vitórias também vêm, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Fique em paz, tá? Então, nesse quartel, a gente precisa ter soldado, hospital, para curar da gente. Hoje eu falei aqui pela manhã sobre servir com alegria. Você não tem noção de quantas vezes nós subimos aqui e a única coisa que a gente não queria era subir. O que a gente mais queria naquele momento é estar em qualquer outro lugar, menos aqui. Eu já estive várias vezes que eu não queria estar aqui. Porque as pessoas têm uma falsa ilusão do pastor, que é um homem que ama muito e que faz tudo por amor. Moça, irmão, irmã, entenda que para nós é mais uma questão de missão. E muitas vezes a natureza humana e a condição humana se impõe de maneira tão terrível
contra nós, contra essa missão, que você fala, cara, eu posso não estar amando tanto, mas eu preciso ser fiel ao meu general de guerra. Preciso cumprir minha missão. E quantas vezes assim a gente sobe, é um músico, é uma tia da salinha que os pais cobram que elas produzam o melhor material para suas crianças. É um irmão que está trabalhando. A gente precisa entender a excelência no campo administrativo, no campo do mercado. Ela é uma obrigação. E a gente também precisa servir com excelência. Só que na igreja, a gente considera o ser humano como ser humano. Eu não posso olhar para todo mundo que trabalha, inclusive para mim, e dizer, eu sou uma máquina operacional desse projeto aqui. A gente precisa estar atento a isso. Não é obrigação só minha, não. É obrigação de um pensamento comunitário. De ficar atento, principalmente com os que cuidam. Está ali o irmão Ademir, projeto extraordinário da Casa da Esperança. Você pensa que o diabo olha para ele, olha para a Jeane, olha para esse pessoal que cuida de mães e que prega o evangelho para mães de todos os cantos e que oram por crianças. Vocês pensam que o diabo está distante, está por trás dos bastidores? O ataque é terrível. E às vezes nós somos atingidos, às vezes nós somos soldados feridos. E nesse quartel, a gente precisa ter condições de tratamento. Presta atenção, presta atenção. A gente precisa ter condição de tratamento. E pensa nisso como obrigação do rebanho, da igreja. Nós todos fomos chamados à admoestação mútua, ao cuidado mútuo, à oração mútua. Está lá os mandamentos chamados mandamentos recíprocos, são dezenas. Cuidai uns dos outros, orai uns pelos outros, servir uns aos outros, amai uns aos outros, perdoai uns aos outros. A gente precisa construir condições de tratamento e não pense que isso é possível pela vida de 1, 2 ou 3 pastores. A igreja precisa desenvolver. Você que é soldado, de vez em quando você precisa olhar para o lado e pensar, cara, esse cara pode não estar tão bem, preciso orar por ele. O que a gente faz? A gente mata o soldado. O que a gente faz? A gente condena o soldado. O que a gente faz? A gente desqualifica o soldado. O que a gente faz? Você perdeu o seu lugar. Mas graças a Deus, Jesus não apaga o pavio que fumega. Jesus não quebra, destrói, anula, joga fora a cana quebrada. Jesus é o restaurador. Se tem uma coisa que o Evangelho sabe, faz com excelência, é restaurar vidas, é renovar pessoas, é recuperar pessoas, é redirecionar pessoas, é levantar pessoas. O Evangelho de Cristo é um Evangelho que levanta. Irmãos, um tempo todo nos Evangelhos, você vê Jesus dizendo, levanta-te, 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 levanta-te. É uma constância no cuidado que Cristo tem com as pessoas. Levanta-te. O Evangelho não é o Evangelho que deixa prostrado. O Evangelho é o Evangelho que diz levanta. A gente precisa construir condições de tratamento mínimas. Nem que seja, como é que é o nome daqueles negócios de guerra, irmãos, que os lugarzinhos que fazem tratamento? Lembra aí? Hospital de campanha, precisa criar umas coisas. Na nossa casa, na minha casa tem um hospital de campanha. Eu falei para vocês aqui das mensagens, de como eu sou ruim. É porque dentro da minha casa eu criei um sistema de vida, de sobrevivência para mim. Se eu não tivesse criado, eu não teria sobrevivido. Eu não teria sobrevivido. Eu criei a duras custas, de críticas, de isoladozinho. A casa do pastor não é a casa das ovelhas, já ouvi isso. Gente ficando chateado, porque a casa do pastor Fernando, o povo não vai. Nós criamos uma condição mínima de tratamento na nossa casa, de sobrevivência. E eu fico pensando, nesses 50 anos, eu olhei para a Cauine e falei, eu te agradeço tanto, porque a gente conseguiu fazer alguma coisa aqui na nossa casa,
que desse sustentação, viu, Zedequias, que desse renovação, que a gente pudesse chegar em nome de Jesus, construa na sua casa soldado de guerra, condições de tratamento, porque a vida já é muita batalha. Aí você chega na sua casa, você carrega e leva algumas demandas desnecessárias para a sua casa. Às vezes você leva trabalho, tudo bem que tem o home office hoje, mas leva trabalho, leva tantas questões e apura tantas situações dentro de casa desnecessárias e briguinhas desnecessárias e desentendimentozinhos desnecessários, casais de 20, 30, 40 anos, 50 anos. A gente precisa criar na vida lugares de escape, porque sofre, pois, comigo como bom soldado de Cristo. Vamos criar entre nós. Quando tiver alguém ferido aqui, escuta isso, quando tiver alguém ferido aqui, se você joga pedra, condena, especula, cara, você não está entendendo o Evangelho. Eu vou lembrar uma das bem-aventuranças de Cristo, lindas, extraordinárias. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Cara, não vai de pedra não. Não vai não. Não pega pedra não, irmão. Isso é coisa do fariseu. Você só se assusta com o meu pecado ou com o pecado do outro. Sabe por quê? É porque o seu está oculto. E talvez tenha um nome diferente. Eu fico triste. Eu queria de verdade como igreja, de verdade, meu coração. Eu digo aqui na esperança, Senhor, cara, vocês têm um monte de coisas para vocês queixarem de mim. Mas tem muito. São 15 anos de igreja e talvez eu esteja um pouco de confissões sobre isso, confissões pastorais, são 15 anos de igreja. Vocês têm muitas queixas de mim e são legítimas. Agora, irmãos, vocês nunca vão ter uma queixa de mim que eu tive qualquer outro sentimento dentro desse lugar que não fosse construir uma igreja, que seja a igreja de Deus. Que eu não lutasse na minha vida e por nossa vida, para a gente ser um pouco mais parecido com Jesus. Crie condições de tratamento. Soldado, às vezes não está em serviço, não é porque está embaraçado, é porque está ferido. O texto diz que o soldado em serviço não se Bota aí, Júlia, por bondade, segunda carta de Paulo a Timóteo, 2,4. O soldado em serviço, é Júlia não, desculpa, Rô. Nenhum soldado em serviço, e tem soldado também atrapalhado, que sou eu. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida. Então, existe aquele que não está em serviço, que está embaraçado com os negócios desta vida. Paulo está falando aí, cara, é soldado, mas não está em serviço. Está envolvido com as coisas civis, com as coisas desta vida, está embaraçado. Tem uma versão que não usa a palavra envolve, usa embaraço, enredamento. O cara está embaraçado, está impedido pelas coisas desta vida de ser soldado de Cristo. Tem muita gente, é o que mais tem. Mas, para além de pessoas embaraçadas, tem soldados feridos. Soldados feridos, que às vezes está dentro da casa da gente. Cuidado com o silêncio do seu filho, com o silêncio do seu marido. Cuidado. Converse. Minha casa já foi salva de tragédias. Eu nunca nem tive condição de mencioná-las. Minha casa já foi salva de tragédias, porque a gente aprendeu a conversar tudo. Conversar. A olhar no olho, saber o que está lá. Cada um com o seu jeitão, Cauína com o jeitão dela, eu com o meu, Nanda com o jeito, mas a gente identifica. Às vezes nós somos soldados dentro de casa feridos, numa condição de silêncio, de isolamento dentro de um quarto, atrás de uma TV. O marido não enxerga, a mulher não enxerga. Ou a gente finge de conta que isso vai passar. A gente precisa prover tratamentos.
prover tratamentos para o soldado, cuidar. Ah, mas não está em serviço é porque está ferido. Por isso que no quartel tem que ter hospital. Cara, de verdade, vocês estão me entendendo? Ou eu estou embaraçado? Quem está embaraçado sou eu. Não estou, não estou? Então pronto, é isso. Bora cuidar. Para com esse negócio de pastor não liga para. Ninguém tem tempo para pensar esses negócios mais, irmão. Pastor não. A gente precisa pensar num projeto de comunidade, de família maduro. Para a gente se cuidar. Porque o que a gente faz quase sempre. Ah, se eu tivesse essas duas imagens, eu ia mostrar elas, mas eu não tenho, não. Sabe o que a gente faz? Tem duas coisas que a gente faz. Bora lá. Duas imagens. Uma, o soldado está lá no buraco, lá no fundo, ferido, com a mão estendida pedindo ajuda. Aqui estou eu, na borda, à beira do buraco, olhando. O cara está lá, ferido. Eu estou vendo, eu especulei. Pensa aí na parte prática, eu especulei. Eu soube, me falaram. Eu estou olhando. Fernando, me ajuda. Sabe o que eu faço? Eu estendo a mão. Só que a distância da minha mão para a mão do soldado é grande. É grande, eu não consigo alcançar. E eu sei disso. Eu sei. Essas coisas a gente faz intencional. Eu sei. Você sabe por que eu sei disso? Porque o soldado está lá, com mão estendida, precisando de ajuda. Eu estou aqui, parecendo que quero de fato salvar o soldado. Mas aqui tem uma escada. Existe uma possibilidade real de salvamento. Mas o mundo do disfarce é o mundo da falsa piedade. Nós somos carregados de falsa piedade. O que você tem? Fiquei sabendo. Estou orando. Estou preocupado. Conversa, irmão. Conversa. Para de conversa. Falsa piedade. Estou orando por você. Não, você está especulando. Isso é uma imagem. Diz respeito a você. Porque também a gente tem uns pedacinhos de desencargo de consciência existencial, né? De vez em quando eu preciso fingir para a Cauína que eu estou de fato sentindo a dor que ela está sentindo, porque eu preciso que ela tenha pelo menos uma percepçãozinha de que eu não estou alheio, de que eu... Mas existe uma possibilidade real, mesmo que seja mais custosa, demorada, de um nível de entrega maior. Mas eu prefiro ver o soldado ferido e fingir que estou ajudando. Mas existe um outro quadro. Eu estou falando sobre soldados de Cristo feridos, criando condições de restauração numa comunidade e numa casa. O outro quadro. Primeiro é esse. Depois você procura essa imagem. Você não tem como conseguir não, né? Esse é um ninja para conseguir. Eu tenho essa imagem em um dos meus computadores aqui. Mas olha só, a outra imagem é... O soldado está ferido, de fato, e está caído lá embaixo, com a mão estendida, clamando por ajuda. Aqui estou eu, suando, com todas as possibilidades e impossibilidades, me desdobrando para resgatar um soldado ferido. Só que eu olho e percebo que a escada que estava aqui não está aqui. Está lá, no buraco. Qual é a imagem? Um soldado ferido, que parece querer ajuda.
mas prefere prevalecer no buraco. A escada está lá. Está lá. Eu estou aqui, você está se matando para salvá-lo, se desdobrando realmente. Você não é falso piedoso, você é piedoso em Cristo, compassivo, misericordioso, não aguenta ver ninguém sofrendo, você é real. Mas você não tem, você está lutando. Tem hora que você observa e chega à conclusão, cara, você está fingindo o tempo todo que você quer ajuda. Mas na verdade você aprendeu a ganhar com suas feridas. E a única coisa que você ganha com suas feridas é minha atenção à beira desse precipício o tempo todo, me esforçando. Quantas realidades assim. Soldado ferido. Seja humilde. Soldado não ferido. Seja compassivo. Sabe por quê? O ferido hoje sou eu. Amanhã poderá ser você. Igreja é quartel. Não é hospital. Mas precisa de espaços de cura aqui dentro. Olha, rapaz, que coisa. Isso aqui é uma coisa terrível. O falso piedoso, ele é inquiridor, fofoqueiro. Especulador, fofoqueiro. Você sabe quem é esse? Às vezes sou eu e você. Bom dia, tudo bem? É só conversa social, irmão. Que tudo bem, é só conversa social. Deixa eu dizer para você, se a gente for levar o evangelho ao pé da letra, a gente sai daqui todo mundo acabado hoje. Angustiado, triste. Glória a Deus, que evangelho que provoca angústia é coisa boa. Mas se a gente fosse pensar o evangelho nos termos do evangelho, cara, a gente tá dentro d'água. Meu Deus, que figura, né? Pensa aí. Seja um instrumento de cura na vida de pessoas. Quantas pessoas Deus levantou para serem instrumentos de cura na minha vida? Às vezes usando a verdade dura, mas uma verdade dura, propositiva, amorosa, acolhedora. Eu queria deixar essa palavra para você. Deus, Jesus, o Cristo das Escrituras, não apaga o pavio que fumega. Quem descarta é religioso, opressor, religioso, ganancioso, líder religioso, ganancioso, opressor, e que se vale do sofrimento do povo para promover. A ponto de, no Brasil, existir uma denominação cujo slogan é pare de sofrer. Todo mundo ganha com sofrimento. E, às vezes, até a gente que está em sofrimento, mas a gente que está do lado de cá para ajudar, a gente ganha com o sofrimento do outro. Coloca ganha, entre aspas, gigantescos. Mas é isso. E eu estou falando aqui, você está pensando que não está cortando aqui, não? Está cortando. Eu queria desafiar você. Alguém diz, presta atenção, alguém diz que se descobrisse que céu e inferno não são realidades e que não existe digamos, pós-morte, não existe eternidade e que a vida findasse aqui, se descobríssemos que não tem nada de céu, essas promessas, não tem nada disso, alguém diz que ainda assim, a fé cristã seria o único projeto de vida que de fato faz sentido. Ser cristão é um projeto de vida infalível, que de fato traz significado e sentido para todos
nós. Por isso, eu estou dizendo que um cristão dentro de uma comunidade, num ambiente de trabalho e em uma casa que luta todos os dias para ser como Jesus é, ele provoca revoluções que ninguém é capaz de provocar. Por isso que existe lá os como de Paulo, né? Como ao Senhor. Como ao Senhor. Sirva de todo o coração como a Cristo. Porque o cristão que tem esse projeto de vida, que quer ser parecido com Jesus nos negócios que faz, nas compras que realiza e nas vendas que efetua, esse cristão que quer ser parecido com Cristo, ele provoca uma revolução extraordinária. Não existe mensagem mais poderosa do que a do Evangelho. Que pena que os cristãos não sabem disso. Eu sei, sabe? Então, só sabe de saber, mas nunca sabe de experimentar. É conhecimento informal, nunca vivencial, prático. A gente precisa construir na nossa vida escapes. Lancei, Rô, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Bora lá. Todo mundo? Enquanto eu bebo água, por favor. Graças. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Triunfo não é triunfalismo. A gente gosta. Aliás, aquelas imagens que a gente apresentou tem muito de triunfalismo. Muito, muito, muito. Gosta de triunfalismo. Aqui, irmão, é soldado. Aqui, esse texto. Eu vi uma explicação de Russell Shedd que eu nunca me esqueço. Aqui é soldado ferido que chega no destino final. Ele chega, ele está de volta para a cidade, conquistou os despojos do inimigo, mas dá uma olhadazinha de perto e veja a condição dos soldados, amputados, cegos, sem perna. Meu irmão, entre nós, o que existe é soldado ferido. E o que não pode existir é falsa piedade ou falsa aparente desejo de cura. Precisa existir piedade de verdade, humildade de verdade e compaixão de verdade. Está triunfando. Volta para a cidade vitorioso. Muita gente machucada. Você está criando ilusão de igreja, irmão? Você está criando ilusão de igreja? Nessa comunidade pequena aqui tem ferimentos que, se vocês soubessem, vocês ficavam... aliás, é uma coisa como a gente reage, a gente fica... aquela coisa que eu falei há pouco instante. O pecado e a queda do outro nos deixa assustados, simplesmente porque a gente consegue esconder as nossas deficiências bem escondidinhas. Então, por isso que o outro assusta tanto. Porque se tudo tivesse à mostra como a do outro está... talvez a reação fosse mais ponderada, mais cuidadosa. Eu preciso terminar, e eu vou terminar com a frase. Aliás, com um personagem bíblico. Por favor, vá lá para a segunda carta de Paulo. Deixa eu abrir aqui o texto. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Escuta o que eu vou dizer para você agora. Desde manhã eu estou falando sobre soldado.
De manhã falei soldado negligente, soldado embaraçado, soldado que está utilizando as armas erradas e por isso está perdendo batalhas. Falei aqui pela manhã. A gente está usando armas carnais o tempo todo. E as armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais. Não há batalha na qual você não esteja, que você não precisa da graça de Deus, da inspiração e da iluminação de Deus. Irmão, pega a Bíblia, joga a Bíblia na luta que você está. Vai sair um bocado de coisa ruim. Joga a Bíblia. Pega a Bíblia. Para de ficar com as suas razões. Joga a Bíblia. E deixa ela te dar uma surra. Eu tive que fazer isso muitas vezes. Me causou dor, vergonha, vontade de morrer, vontade de sair fora, um monte de coisas. Vontade de ir para a roça morar com meu velho Zeca, 80 anos. Mas eu tive coragem de me lançar sobre o texto bíblico e dizer, pode vir, com todas as forças. Eu não vou fazer nenhuma manipulação do texto. A Bíblia é como ela é. Eu não vou ajustar a Bíblia para diminuir ou para, criar uma sensação de dor menor. Pode vir. Porque tem um texto bíblico que eu amo demais. Ele fez a ferida, mas ele a ligará. Tem coisa na vida da gente que Jesus pega, arranca tudo. Você manteve esse negóciozinho aí. Você nunca tratou no hospital, de verdade. Você só usou paliativo o tempo todo. Esse é um outro problema dos soldados feridos, a utilização de paliativos. Fica o tempo todo, cria até condições de cura na igreja, mas o que a gente gosta de paliativos? Não bota a cara, não cria situações, instâncias. Outra coisa, ó, na sua vida você tem que ter sempre instâncias de tratamento. Instâncias de tratamento. Eu sempre tive instâncias de tratamento na minha vida. Sempre tive instâncias de tratamento. Lugares e pessoas específicas de tratamento. Não generalize isso. Soldado ferido, não vá sangrar diante de qualquer um. Possa ser que você esteja sangrando diante de um tubarão. Tenha vigilância. Tenha vigilância. Seja sábio. Tenha vigilância. Às vezes, por ferida, tem gente aí que é vampiro do Satanás, que é a desgraça alheia mesmo, e tem o nome de crente. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Só tem. Eu queria falar sobre Demas, aquele que abandonou o seu posto de soldado. Vou te dar uma razão, que é uma razão de contexto. De contexto. Você não tem essa razão aqui. Aliás, você tem uma razão explícita aqui. Por que o soldado, Demas, cooperador, abandonou Paulo? E entenda, ele não abandonou só Paulo. Ao abandonar Paulo, Demas estava abandonando tudo que Paulo representava. Missão, comunhão, igreja, pregação do evangelho, serviço a Cristo. Demas abandonou tudo isso. Saiu do posto. Aqui tem uma razão explícita. Objeto de amor mudou. Ele passou a amar o mundo. A preferência de Demas agora é o mundo. O que Demas é aqui? Um soldado fora do posto, embaraçado com as coisas do mundo. Não há uma condenação a Demas no sentido, Demas se tornou um herege. Demas se tornou um profano. Demas se tornou um mentiroso, ou sei lá o quê. Não há. Paulo diz, Demas amando o presente século. Soldados seculares, é o cara que larga mesmo o serviço. Está embaraçado com as coisas legítimas desta vida. Aqui tem uma motivação explícita, mas eu queria dizer para você porque Demas é soldado fora do posto.
Demas é soldado fora do posto, sabe por quê? Porque Demas não quer se identificar com o sofrimento de Cristo. A condição aqui é de perseguição absurda sobre o apóstolo Paulo e sobre os cristãos por parte de Nero e do governo romano. Perseguição, perseguição, perseguição. E o que é que Demas não quer mais? Ser um soldado, como Paulo disse, sofre Demas comigo. Ele falou para Timóteo, mas Demas sofre comigo, sofre comigo. Identifique-se com o sofrimento de Cristo. Que igreja frouxa, soldados frouxos. A gente quer cristão, a gente quer Cristo sem cruz, sem renúncia, sem sofrimento, sem perda. A gente só quer ganhar as batalhas da gente. A gente não quer dor, a gente quer. E aí Demas abandona o posto, porque diz, Paulo, eu não quero ser um soldado em sofrimento. Eu não quero me identificar com o sofrimento de Cristo. Você não serve para ser cristão. Se além de pisar onde Cristo pisa, ser como Ele é, em caráter e em ética e em motivação, você também é chamado não só a pisar nas pisadas dele, mas carregar também os seus ferimentos de soldado de guerra. Ei! Por que nós somos soldados feridos? Essa é a nossa identificação muitas vezes. Sofre comigo como bom soldado de Cristo. Demas olha para Paulo e diz, cara, dá para mim não. Dá para mim não. As igrejas estão lotadas de crentes frouxos. Frouxos. Perdoe, irmão. Aliás, perdão, não pedi perdão aqui não. Mas nós estamos sendo frouxos em muitas coisas. Frouxos. Sabe o que a gente tem? Discurso bonito. Paulo tem uma declaração aos Gálatas, eu acho extraordinária. Ele diz, não me moleste. Parem de me perturbar. Cara, não tem como não gostar do cabra, não. O pessoal lá estava acusando Paulo de um monte de coisas. Você não é soldado, você não é apóstolo, um monte de situações lá das igrejas da Galácia. Paulo dá um tapa na mesa e diz, não me molestem. Parem de me perturbar. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Escreva aí no seu coração, nós fomos chamados para as pisadas e para as marcas de Cristo. Eu fui chamado para pisar nas pisadas dele, andar como ele anda, pisar onde ele pisa, fazer os itinerários que ele faz. Eu fui chamado para ser parecido com Jesus. Essa luta precisa ser uma luta de 24 horas, mas eu preciso entender que não é uma questão só de pisadas, é também de marcas. Ei, se você não carrega marcas, você ainda não é cristão. As marcas de Paulo, ele não está falando só, embora o texto indique, marcas no corpo, porque se você olhar, estava todo marcado mesmo. Irmãozinho apanhou, viu? O obreiro daquele tempo apanhava. Hoje a gente não aguenta a surrinha que ele está pedindo licença. Paulo carregava as marcas literais de Cristo no corpo. Ei, soldado, fora do posto, o seu problema, o nosso problema de não querer entrar na batalha é mais uma questão de autopreservação. E se você não entender que o soldado é chamado a negar a si mesmo, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perdê-la
por amor de mim. Axalá. Nós estamos na igreja, na fé cristã, vivendo como cristãos, procurando o tempo todo o autossalvamento, a autopreservação. É a teologia coach. Você tem que se dar bem. Você tem que vencer. Você tem que se superar. Você tem que... Teologia coach abraçou todos nós. A teologia coach não nos propõe nem pisadas e muito menos marcas. E é por isso que nós temos um tanto de soldados fora dos postos, ou não apostos. Porque na verdade, sabe quem você ama? Quem eu amo? Sabe quem é o meu Deus? Paulo falou isso para Filipenses. O meu Deus é o meu ventre. A cruz de Cristo nunca foi minha glória. A minha glória é o meu ventre. Você está lembrando de qual apóstolo, de qual pastor? Não é sobre eles que eu estou falando para nós. Porque parece que é só esses caras que têm o ventre como Deus. E a cruz de Cristo nunca foi sua glória. Isso não é, eu não estou falando sobre Agenor Duque, Edir Macedo. Estou falando da gente que está aqui. A gente não quer pisada, que dirá a marca. Por isso que nós somos a igreja mais frágil, covarde, negligente. Nós. Sempre vou lembrar da coragem. Sobe aqui, nego, vem, bora. Da fé e devoção. A gente não honra o sangue dos nossos irmãos. Eu fico olhando, irmãos, aqui em Conquista. Teve homens, uns brucutuzão, que a gente chama de brucutu, né? Os caras, mas eles foram os desbravadores do Evangelho nessa cidade. Deram suas vidas pelo Evangelho. Tenho o maior respeito por esses homens. Aliás, a gente larga o posto porque as preferências mudam, a gente larga o posto porque a gente não quer se identificar com sofrimento, mas a gente larga também os postos porque a gente abandona as referências. Que hoje geração sem referência. Eu fico pensando, os nossos filhos hoje, a referência deles é esse pessoal do YouTube. Eu não tenho nada contra a gente nova que prega o Evangelho, que Deus levante para todo canto. Cara, mas a gente está construindo as referências terríveis. 50 eu, Ademir, 61, né? Um pouquinho. Outros aqui. A gente tem uma responsabilidade. Pegar essa geração nova que está surgindo e dizer: a história nossa foi difícil, foi marcada por ferimentos e quedas, mas inspirem na minha fé e na minha dedicação. A gente precisa salvar essa geração, se apresentando a ela como referência. Acorda, pai! Acorda, pai! Se você não for a referência de Cristo para o seu filho, a faculdade vai acabar com ele. Não estou brincando não, irmão. Se você não cuidar em ser um cristão verdadeiro diante dos seus filhos, a missão da minha vida, eu estou convencido, não é a esperança número 1 nessa... É minha filha. Eu preciso ser uma salvação para minha filha, porque eu vou passar, ela vai ficar, e ela vai dizer: eu conheci um homem que amava Jesus.
Eu conheci um soldado que muitas vezes foi ferido, mas que não largou Jesus. Que lutava por Jesus. Vocês estão brincando, pais. Estão brincando de criar filhos. A gente precisa construir referências. O que é? O que esse cara fez? O Demas abandonou a referência. Não quero mais nem Paulo, nem tudo que representa Paulo. Aí a gente constrói umas referenciazinhas meio tingelas por aí. Os caras que não conhecem o Evangelho, não sei da vida deles, a gente não sabe. As referências estão na internet porque elas não estão em casa. Esses caras de fora se tornaram referências dos nossos filhos por uma razão. Existe um espaço vago. A gente deixou de ser referência para a nossa família há muito tempo. E a gente finge ser soldado. Não vou me omitir. Mas geração que está passando, geração que está indo. Tem uma geração nova. A gente já precisa apontar para eles as pisadas e as marcas de Cristo. Se não, irmãos, eu estou aqui, sabe por que eu estou aqui? Existiu Dona Emília, Damasceno Lacerda. Eu estou aqui porque existiu um cabra chamado Rubem Cavalcante. Mas quem vai estar aqui depois de nós? Se a gente não está salvando a geração que está vindo. Meu Deus, tem misericórdia de nós.